Povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria é poder ter a oportunidade, alegria desafiadora, mas alegria, de compartilhar com os irmãos e as irmãs a boa, perfeita palavra de Deus. Deve ter alguns anos que eu não ministro a palavra no domingo à noite. Eu acho que são 9 anos. Eu resolvi imergir no meu ministério principal. Então, o nervosismo é o mesmo, irmãos. A dependência, então, é dobrada. Quanto mais você conhece a Deus, mais temor você tem para falar da pessoa de Deus. E mais graça de Deus também para falar da pessoa de Deus. Mas eu quero louvar a Deus pela oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e dizer que estamos em um tempo muito oportuno, um tempo em que temos liberdade, um tempo em que temos a oportunidade de acolher tanta palavra ministrada nesse púlpito e praticar em diversos espaços. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. E vamos até o capítulo de número 28. Enquanto você abre a sua Bíblia, não precisa nem de olhar para ele, só fala com o seu irmão assim: seja bem-vindo. Fala, seja bem-vindo à pré-conferência de jovens. Queridos, porque Atos 29 vai ficar para os pregadores de sábado e domingo que vem. Não sei se você vai achar Atos 29 aí na Bíblia, mas eles vão pregar sobre isso sábado e domingo que vem. Hoje nós vamos até Atos capítulo 28. E você vai comigo até o verso 23. Sabe, irmãos, quando eu vou pregar, geralmente eu canto, porque isso me ajuda a tirar o nervosismo. Isso também quebranta o nosso coração, né, pastor? E essa canção, eu usei na última vez que ministrei aqui. Eu queria que você cantasse esse trechinho comigo, para o Espírito Santo ir quebrantando o nosso coração, porque essa palavra, ela é necessária para vivermos os atos do Espírito Santo. Aleluia. Ela diz assim: eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja a minha testemunha. Acho que vocês conhecem. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e mostrar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Rei meu, és o caminho distante do mundo. Eu vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao teu. Eu vou te alegrar, Senhor, com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o seu pulsar, meu coração bater ao teu. Eu canto isso, irmãos, porque estar firme com Jesus é um desafio. Lutar contra esse mundo para os nossos jovens é um desafio ainda maior. O assédio aumentou,
a tecnologia aumentou, mas ainda assim Ele é o caminho distante do mundo. As dificuldades, as provas podem ter se intensificado contra nós, ainda assim Ele é a nossa alegria. E quando nós estamos aqui, nós não estamos em um lugar frio e parado. O sangue dEle corre nas nossas veias, o coração dEle pulsa no nosso coração, e tudo que nós temos é a presença do Senhor neste lugar. Atos, capítulo 28, verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, dispensaram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, dê ouvido, ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com olhos, nem ouçam com ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Pois 2 anos permaneceu Paulo na sua casa, que alugara, aonde recebia a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Pai, esta palavra é suficiente aos nossos corações. Como é bom sentir a sua presença aqui, como é bom, meu Deus, saber que o Senhor já falou conosco através dessa palavra. Eu peço ao Senhor agora que ministre ao nosso coração entendimento, a fim de que vivamos segundo o propósito e o querer do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração fala sobre viver os atos do Espírito Santo nos dias de hoje. O tema da nossa conferência é muito interessante. Eu confesso a você que eu estou assim muito ansioso para ver as palavras que serão ministradas a respeito da continuidade do livro de Atos. Mas é bom a gente já emergir, já saber parte daquilo que nós vamos ouvir, porque nós temos que viver aquilo que essa igreja vivia. Aonde está o pessoal do som? Por favor, eu estou sem retorno aqui, sumiu, zerou aqui minha voz. Aí eu vou ficar gritando aqui, os irmãos vão embora daqui a pouco. Retorno, pode aumentar, por favor. Aleluia. O livro de Atos, irmãos, é uma obra essencial, escrita por Lucas, que também escreveu o Evangelho. Ele vai ali dar continuidade, depois de falar da vida, morte do seu Salvador, do Evangelho de Cristo, da sua redenção. Agora ele vai falar do início da pregação do Evangelho, da expansão da mensagem da vida. E embora o título desse livro seja Atos dos Apóstolos, o personagem principal, os destaques que se dá em Atos, é a pessoa do divino, do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Podemos então chamar que esse é o livro dos Atos do Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãos, que esse livro é ininterrupto. É por isso que ele não se conclui pelo autor. É porque ele vai descrever aquilo que o Espírito passa a fazer na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Ali nós vemos um destaque aos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, do capítulo 1 até o capítulo 12. Paulo,
na sua conversão no capítulo 9, então do capítulo 13 até o 28, destaca o seu ministério. Geograficamente, a primeira parte de Atos se passa em Jerusalém, e a segunda parte que nós dividimos agora, já em Antioquia, aonde se formou a primeira grande assembleia de irmãos gentios. Este livro é um elo entre os evangelhos e as epístolas, e ele vai dar para nós o norte de como ser igreja, o norte de como crescer como igreja, o norte de como continuar após a ascensão de Cristo. Atos 1:8 já resume as palavras do Senhor dizendo: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 1 então destaca o início da igreja. E nós não temos como saber aonde queremos chegar, irmãos, se não nos lembrarmos de onde nós começamos. Atos capítulo 1 vai dizer que o Senhor fez a promessa do Espírito e foi assunto ao céu. Vai dizer que a mensagem começa a ser espalhada na Judeia, em Samaria, e é marcado pela oração perseverante e a escolha de mais um apóstolo. Aqui já podemos aplicar nessa introdução que aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor Jesus, no Senhor que foi assunto aos céus, subiu aos céus, estes perseveram na oração e confiam nas suas palavras. Se Atos terminasse no capítulo 1, se ainda não conhecêssemos o Espírito Santo, saberíamos que Jesus disse: ficai e esperai o Espírito que vai vir sobre vocês, e aí vocês serão as minhas testemunhas. Irmãos, quem conhece Jesus, confia na sua palavra e persevera em oração, amém? No capítulo 2 então vem a gloriosa promessa cumprida, a descida do Espírito Santo, como cantamos aqui a música Atos 2, como falamos muitas vezes quando estamos orando de forma pentecostal, de forma avivada, assim como o Senhor fez em Atos 2, e Atos 2 relata a descida do Espírito Santo, a chegada do derramamento do Espírito sobre toda a igreja. E nós temos que lembrar, pastor Emil, meu querido, quem é o Espírito Santo? Muitas vezes a igreja mais nova vai achar que o Espírito Santo é este vento que passa no culto e faz um arrepio, ou vai achar que o Espírito Santo é a pessoa de Deus que eu oro quando eu estou precisando de uma consolação. Não, ele não é só isso, ele também é isso, mas o Espírito Santo é a pessoa de Deus durante a dispensação da graça. O Espírito Santo é Deus no meio da igreja, o Espírito Santo é Deus dentro da igreja, o Espírito Santo é o selo da igreja, o Espírito Santo é a bússola da igreja, o Espírito Santo é a voz de Deus presente no corpo de Jesus. Em Atos 2 que o Espírito Santo vem, e é por causa dele que nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo está aqui. Ele não envelheceu nesses últimos 2000 anos, ele não se cansou nesses últimos 2000 anos, ele não se limitou ao continente onde ele desceu, ele já atravessou os mares, ele já rompeu as barreiras, ele já permeou as culturas, e ele chegou aqui no Espírito Santo em Vila Velha e nesta igreja há 60 anos atrás. E ele continua no nosso meio. Atos capítulo 3, o milagre do coxo, a reação dos judeus, os apóstolos vivem aquele milagre, põe aquele homem de pé, aquele homem testemunha, eles são levados, eles são interrogados, e ali eles prestam testemunho de Jesus Cristo, ali eles falam do Senhor que havia morrido e ressuscitado. Meu irmão, eu creio que assim como no livro de Atos, milagres estão disponíveis para a igreja, eu creio que assim como no livro de Atos, cura,
transformação, atos poderosos estão disponíveis para nós, mas com o mesmo propósito: levar você a falar da pessoa de Jesus. Eu creio, queridos, que Deus pode ir lá agora. Se ela estiver me ouvindo, você concorda comigo? Entrar no hospital onde a Cida está, reverter o quadro dela, não para ela falar apenas estou curada, mas quem fez isso na vida dela? Jesus, o mesmo que levou Pedro, que levou João diante dos judeus, também hoje, nos dias que cura, nos leva a testemunhar do que Ele faz. Continua comigo, porque eu tenho um tempo limitado. Capítulo 4, a história trágica de Ananias e Safira, aonde Deus mostra que a igreja é um lugar de temor. E logo em seguida do acontecimento de Ananias e Safira, os apóstolos são presos de novo. São presos, na verdade. São presos, e a palavra diz que um anjo do Senhor entra no cárcere, retira-os lá de dentro e fala: vai, continue pregando. Aqui eu entendo mais uma vez que há sobre nós um princípio: se perseverarmos no temor do Senhor, não temeremos mais nada, mais ninguém, porque nós vamos anunciar a mensagem que nós recebemos de Cristo Jesus. Veja quão rico é o livro de Atos. Veja que Deus não aplicou tal condenação sobre Ananias e Safira para que você tivesse medo de Deus, mas para que você se lembrasse que se você quer viver os atos do Espírito Santo neste lugar, você precisa ter temor de Deus, para que nem a prisão, nem o governo, nem os amigos, nem as redes sociais, nem a fama, nem a política, nada possa nos intimidar a anunciar que Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja, Jesus Cristo é o Senhor dessa juventude, Jesus Cristo é o nosso Deus. Aleluia. Capítulo de número 5, a escolha dos diáconos e o martírio de Estevão. Interessante ver como quem é escolhido para servir precisa estar pronto para dar a sua vida por Jesus. E aqui, permita o Espírito Santo falar ao seu coração: você está pronto para morrer por Jesus? Você está pronto para morrer por Jesus? Vou perguntar mais uma vez: você está pronto para morrer por Jesus? Então você está pronto para servir. Se você está disposto a alguém colocar a faca no seu pescoço, a arma na sua cabeça e dizer ou nega ou morre, você dizer eu amo Jesus, por Ele eu morro, por Ele eu abro mão dessa vida, então, meu irmão, você já está pronto para servir. Já há uma mensagem pronta para você. Você é como Estevão, um diácono levantado para servir as mesas, e no dia em que você for levado diante dos homens, haverá um testemunho de Deus para ser contado. E que lindo testemunho de Estevão. Vai de Abraão a Moisés, de Moisés a Jesus, e ainda assim, uma palavra dele gera um ódio, uma revolta naqueles homens, e eles matam Estevão. Quem está pronto para servir, está pronto para morrer por Jesus, mas quem está pronto para morrer por Jesus, está pronto para vê-lo à direita de Deus, chamando para uma glória eterna e inacabável. Espírito Santo, a pessoa, eu lembro do pastor Emil falando isso aqui: se tivermos que morrer, não se preocupe, porque quem vai nos dar coragem para morrer por Jesus é o Espírito Santo. Se Ele te dá coragem para morrer, jovem, Ele te dá coragem para pregar também. Capítulo de número 9, vemos a conversão de Paulo. Paulo, apóstolo dos gentios. Paulo que vai de perseguidor dos cristãos a perseguido como cristão. Paulo que vai daquele que carregava ódio e raiva para aquele que carrega o amor, a esperança e a entrega. Paulo que passa, irmãos, no capítulo 9, por uma profunda experiência com Jesus. E é a experiência de Paulo que ele usa durante todo o livro de Atos para iniciar as suas pregações. Eu tive um encontro com Jesus.
Os que estavam comigo apenas viram a luz, mas eu fui tocado, eu tive um encontro com Jesus. Eu quero te perguntar ainda no capítulo 9, qual foi a sua experiência transformadora com Jesus? Qual foi o momento na sua vida em que tudo mudou quando você conheceu Jesus? Porque, meu irmão, se nada mudou depois que você conheceu a Jesus, hoje é o dia de você ter uma experiência com Deus. Mas se a sua vida mudou a partir de um encontro com Jesus, há um testemunho a ser pregado, há um Espírito pronto para te enviar, irmão, assim como foi com o apóstolo Paulo. Como que Atos não fala todo ao nosso coração? Se você não teve uma experiência com Jesus, hoje pode ser a noite da sua experiência. Mas se você teve uma experiência com Jesus, há um chamado a ser exercido, e o Espírito Santo está nos chamando para esse nível. Capítulo de número 10. Número 10, é impossível não ver o Senhor falando de forma tão exponencial, de forma tão poderosa a se amplificar. Quando ele vai falar da salvação da casa de Cornélio, da salvação da casa de Cornélio, e a história poderosa do agir de Deus, quando Deus trata com Pedro, para mostrar a Pedro como as coisas seriam feitas. Quando Deus fala com Cornélio, para chamar a Pedro em sua casa. E quando há a pregação do Evangelho, não importa se eram gentios, não importa se não eram nos judeus, importa que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre aquelas vidas, batizou eles com poder, com Espírito, e Pedro pôde ver que aqueles que querem ainda podem receber o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, jovem dessa igreja, eu não sei há quanto tempo você está aqui, eu sei que o que vai te sustentar na presença de Deus é a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo. Estamos vivendo, e é engraçado que depois desse acontecimento, houve a necessidade de haver um concílio para tratar sobre os gentios, sobre eles terem que circuncidar ou não, a lei e a graça. Veja, irmãos, que houve ali questionamentos a Pedro dele ter batizado os gentios, e Pedro responde que ele ouviu a voz de Deus. E nós, em Atos dos dias de hoje, os Atos do Espírito Santo, nós estamos vivendo como anunciadores da salvação, ou estamos vivendo como fiscais dos salvos? Porque essa geração aqui, enquanto eles não andarem assim, não é o Espírito Santo. Pedro está pregando para os gentios, pensando que eles teriam que fazer. De repente ele vê o poderoso Espírito de Deus sobre aquela geração, sobre aquelas pessoas, salvando. Ele fala: se Deus os batiza com o Espírito, como que eu não batizaria com água? Segue comigo, por favor. Chegamos ao capítulo de número 12 em diante, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Primeiro, a viagem de Paulo à Ásia Menor é marcada por experiências poderosas. Quem se lembra aqui da série de mensagens do pastor Paulo, quando ele passou pelo livro de Atos, falando do extraordinário mover do Espírito Santo nas viagens do apóstolo Paulo. Na Ásia Menor, curas, libertação como em Chipre, o comissionamento apostólico, a anunciação, a autoanunciação como apóstolo de Cristo aos gentios, sinais, prodígios, maravilhas, como até mesmo a perseguição, o apedrejamento em Listra. E após tantas experiências em sua primeira viagem, ele retorna a Antioquia e vai a Jerusalém para o conselho que eu acabei de falar, a respeito da lei e da graça. Vemos então sua segunda viagem missionária, ainda nesses capítulos.
onde Paulo volta à Ásia Menor e à Grécia, e aqui ocorre a visão em que ele vê a necessidade da expansão do reino, em que ele faz a divisão para que um vá para um lado, outros para o outro. Ele vê a visão para evangelizar a Grécia, e ali também Paulo em Filipos é preso após expulsar um demônio. E nós nos lembramos mais uma vez da conhecida história de que Paulo e Silas estavam na prisão, e adorando e louvando ao Senhor à meia-noite. Houve um terremoto e os cárceres se abriram, mas Paulo não fugiu. Tem muita gente que para no terremoto e fala: olha, Deus vai quebrar as cadeias e você corre, Deus vai quebrar os grilhões e você sai. Mas Paulo ficou ali porque ele tinha um testemunho a prestar. No dia em que Jesus quebrar as suas cadeias, é a hora de se levantar com um testemunho. No dia em que Jesus mudar a situação na adversidade, é ali que você precisa levantar um testemunho. No dia da sua angústia, em que o Senhor enviar um socorro, levante-se com um testemunho que te levou para aquele lugar. E ele segue, dali ele vai para a Bereia, ministra a palavra, vai para Atenas, faz sua sustentação no Areópago, gerando salvação, gerando dúvidas, mas ali pregando o seu testemunho. Então Paulo retorna a Antioquia. Passando rapidamente para a terceira viagem, eu quero chegar no texto que nós lemos, meu tempo já está acabando. Paulo vai novamente à Ásia Menor, à Grécia. Paulo passa em uma viagem marcada por muitos milagres novamente, pelo seu poderoso testemunho em Éfeso. Ele prega na Grécia, ele faz o seu sermão em Troade, ele se despede dos anciãos como quem não fosse voltar. Ele ali também recebe um alerta do que lhe aconteceria em Jerusalém. Veja que agora nós já estamos falando do personagem do texto que nós lemos, do apóstolo Paulo, um apóstolo que até ali já tinha sido preso algumas vezes, já tinha sido agredido, dado como morto, continuou pregando, já tinha visto libertação, já tinha visto ingratidão, já tinha visto cura, já tinha pregado. Ele já estava assim entendendo que a vida dele já estava num caminho sem volta. Era Jesus ou era Jesus? Então, terminando a sua viagem, despedindo-se, ele volta para Jerusalém. Ali já lhe aguardava uma das mais dolorosas perseguições, a dos seus próprios irmãos. Quantos estão comigo? Diga amém. Chegamos então ao contexto do que nós lemos. Paulo volta para Jerusalém e Paulo é preso, mas ele continua pregando o evangelho de Cristo com fervor. Atos capítulo 28. Paulo então começa a se defender. Paulo começa a se defender através da palavra de Deus. Primeiro, Paulo é levado diante do tribuno em Jerusalém, a autoridade romana, e o povo clamava pela sua morte. Paulo estava na sua terra, Paulo estava no meio dos seus, Paulo estava em um lugar em que ele foi reconhecido como alguém importante, e de repente ele volta, sendo preso, acusado. O povo agora quer a sua morte, e ele ainda assim, irmãos, atos do Espírito Santo, ele poderia estar magoado, ele poderia estar entristecido, ele poderia estar ofendido, ele poderia se negar a continuar, ele poderia falar: olha, já deu para mim, cansei, isso aqui não é para mim, porque os meus próprios amigos, os meus próprios irmãos estão querendo a minha morte. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele move situações diferentes, dolorosas muitas vezes, para que o seu testemunho possa ter uma voz diferente, para que o seu testemunho possa ter uma força diferente, para que o seu testemunho possa mudar vidas desde a eternidade daquele dia. Ele pede para que ele fale com o povo. Ele começa falando o que Jesus fez nele, irmãos.
Você está pronto para falar o que Jesus fez em você? Eu não sei como vai ser a sua semana. Eu não sei se ela vai ser a melhor de 2024 ou se ela vai ser a pior de 2024. Eu não sei se você vai chegar domingo que vem com muita força ou um pouco cansado. Eu sei que no meio de tudo isso já há uma palavra separada para as nossas vidas. É o que Jesus fez em nós. É o que Jesus fez em nós que vai mudar as vidas onde nós passarmos. Ele então é levado ao Sinédrio. Irmãos, Paulo é levado diante daqueles que conheciam as Escrituras. E aqui eu quero fazer uma aplicação rápida antes de entrarmos no texto. Não deixe circunstâncias pararem o seu testemunho. Que seja com a sua família, seu testemunho permanece de pé. Que seja com os seus pastores, os líderes religiosos, seu testemunho permanece de pé. Paulo vai diante do Sinédrio, ele se defende como um judeu, um fariseu, ele causa ali uma divisão, eles começam a brigar, ele é tirado dali, e dali sai um grupo falando, nós vamos matar Paulo. Ainda assim, Paulo resiste, e então ele é levado e pede para ser julgado em Roma. Paulo é levado a Festo, governador de Roma, ali, fica 2 anos, prega o evangelho nesse tempo, depois o governador muda, é Félix. Félix então faz um teatro para muita gente ouvir Paulo se defender, tiram as conclusões que não tinha como condená-lo, ainda assim ele disse, eu quero ser julgado em Roma, sou um cidadão romano. Por quê? Porque a voz de Deus falou com Paulo. Você vai dar esse testemunho em Roma. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Porque, irmãos, o poder de Deus, os atos do Espírito Santo são maravilhosos nos momentos de êxtase, são maravilhosos nos momentos de louvor, são maravilhosos nos momentos devocional, mas eles são necessários no momento de dor, eles são necessários no lugar onde a palavra não chegou, eles são necessários na casa do órfão e da viúva, eles são necessários no alto do morro, no meio das vielas, os becos, eles são necessários aos bandidos, aos homicidas, aos presídios, aos hospitais, eles são necessários aos perdidos, eles são necessários aos caídos. Você está preparado para ser chamado pela voz de Deus? Porque Ele vai te chamar. Ele vai nos chamar para dizer, vem filho, visita Ele lá amanhã. Mas Senhor, logo Ele que fez isso, visita Ele lá amanhã. É necessário que você vá lá, é necessário que você abra mão desse horário de almoço essa semana e vai ver ela. É necessário que você ligue para Ele, libere perdão, peça perdão. É necessário que você dê esse testemunho em Roma, Paulo. Ele tinha o direito de ficar ali, ele tinha o direito de tentar fugir, mas não, mesmo sabendo que poderia ser morto em Roma, ele fala, eu quero ir para Roma, eu quero ser julgado lá. E então nós vemos aqui, pastor Paulo pregou a última pregação em Atos, quando ele fala sobre a viagem de Paulo a Roma, o grande naufrágio, né? Nós vemos ali a mão de Deus livrando Paulo, os homens indo parar em Malta, os homens indo parar em Malta, todos salvos, todos livres. E Paulo fez o quê? Continuou, estou no caminho, mas continuo pregando. Eu ainda não alcancei o objetivo que Deus falou, mas eu continuo pregando. Então ele prega naquela cidade, então ele testemunha do poder de Deus, ele lança a serpente no fogo, ele vai e ele cura o pai de Públio, o prefeito, e o seu testemunho gera conversão, salvação. Ele continua. Então chegamos lá no verso 11, ele chega, Atos 28:11, e então ele vai começar a se reunir com os judeus. E daqui para frente, tudo que eu falei, que o Espírito Santo traga à sua memória, mas eu gostaria que você me acompanhasse na aplicação da exposição que nós lemos nessa noite.
Verso 23. Irmãos, como viver os atos do Espírito Santo no dia de hoje? Verso 23. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo e na sua própria residência. Então, de manhã até a tarde, lhes fez uma exposição do testemunho do reino de Deus. Invista o seu tempo no reino de Deus, e você vai ver os atos do Espírito Santo de Deus se manifestar. Invista o seu tempo no reino de Deus. Eu vi um vídeo esses dias de uma menininha cantando uma música. A Josi já sabe qual é, porque eu combinei com ela. Mas ela cantava uma verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque 2000 anos se passaram. Mas enquanto você investir o seu tempo no reino de Deus, as verdades do Evangelho vão se cumprir aonde quer que você esteja. Era uma menina, pastor, devia ter uns 5 anos cantando uma música nova que saiu. Ela fala assim: eu ouvi uma vez e li no seu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, que onde houver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche ao céu ao som da sua igreja. Aquilo me admirou, sabe por quê, irmãos? Porque não importa se era na boca de uma criança de 5 anos ou se na boca de um idoso de 95 anos, continua sendo uma verdade do reino de Deus, continua sendo uma verdade que o Espírito Santo assina embaixo, porque não é quem fala, é quem nos prometeu. Invista o seu tempo no reino de Deus, invista o seu tempo no reino de Deus, invista o seu tempo no reino de Deus, porque aonde 2 ou 3 estiverem no nome do Senhor, Ele vai estar conosco. Aleluia! Invista o seu tempo no reino de Deus. Ainda no verso 23, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei quanto pelos profetas, apresente as Escrituras, apresente a palavra de Deus. Se você quer viver, jovem, os atos do Espírito Santo, se você quer ser cheio deste Deus presente, invista o seu tempo e apresente as Escrituras. Você não vai convencer ninguém, é Ele quem convence, mas você precisa conhecer o que está escrito. Apresente as Escrituras, mostre o que a Bíblia diz. Eu não me importo o que a ONU diz, eu não me importo o que o Congresso Nacional diz, eu não me importo o que os meus amigos dizem, eu me importo o que a palavra de Deus, as Escrituras, Moisés, os profetas, Jesus, os apóstolos dizem ao meu respeito como igreja. Invista o seu tempo, apresente as Escrituras. Verso 24, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, e outros, porém, ficavam incrédulos. Terceiro ponto, deixa o Espírito Santo operar nos corações. Tem gente que fala, não, Deus não faz mais, por isso, e se contenta porque não vive o mover de Deus. Não, Deus não faz mais porque era essa geração, e se contenta com a frieza espiritual. Deus não faz mais porque um dia
pastor fulano, Beltrano fazia e acontecia. Hoje não há ninguém como fulano. Irmãos, aqui está escrito: quem faz, quem opera nos corações, quem converte os corações, quem alinha os corações é o Espírito Santo de Deus. Só destina o seu tempo para o reino, só mostra as Escrituras e deixe o Espírito Santo operar nos corações. Quantos estão comigo? Diga amém. Está na hora de você deixar o Espírito Santo agir. Mas não é deixar assim: não dou mais bola, não quero saber de fulano. Aí esquece dos dois primeiros pontos. Não está nem mais investindo tempo no reino, não está nem mais falando da palavra e largou nas mãos de Deus. Eu creio que milhares de jovens que se afastaram vão voltar para este lugar. Eu creio que os jovens que estão em casa agora, ou que estão nas baladas, nas festas, eu conheço vários que se confundiram no caminho, largaram Jesus. Nós vamos pregar a palavra e eles vão ser convencidos pelo Espírito de Deus que opera neste lugar. Verso 25 ao 27. Havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais por meio de Isaías. Vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não percebeis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com ouvidos, nem entendam no coração, nem se convertam, e por mim sejam curados. Ele está falando: lembre-se o que foi que o Espírito Santo falou, lembre-se do que o Senhor nos disse antes de acontecer, lembre-se do que o Senhor disse ao nosso respeito, lembre-se do que o Senhor disse sobre essa situação, lembre-se o que disse o Espírito. Quarto ponto: lembre-se, meu irmão, do que Deus falou. É porque se tem uma hora que a gente se frustra, e eu estou encaminhando para encerrar, uma hora que a gente se frustra, é a hora que a gente dedica tempo, a gente prega a palavra, a gente espera que o Senhor faça, mas a gente esquece do que Ele falou a respeito de tal situação. O que Deus disse sobre a sua família vai se cumprir, amém? O que Deus disse sobre a sua casa vai se cumprir, amém? O que Deus disse sobre o seu ministério vai se cumprir, amém? O que Deus disse sobre o seu casamento vai se cumprir, amém? O que Deus disse sobre a igreja vai se cumprir, amém? O que Deus disse sobre a eternidade vai se cumprir, amém? Nós estamos com uma promessa, nós estamos firmados na palavra dEle. A palavra dEle não muda, a palavra dEle não torteia, a palavra dEle não é escrita em linhas tortas, da forma certa não. Deus é reto, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdade. Esse é o Deus que nos disse. Verso 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Você pode dizer um glória a Deus pela salvação que chegou até nós. Você pode dizer um aleluia pela salvação que chegou até nós. Paulo estava falando o seguinte: tenha, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, desculpe-me pela forma esbravejante que falo, mas eu te digo, tenha por alvo a salvação em Cristo Jesus. Não tenha por alvo as riquezas, não tenha por alvo os ganhos, não tenha por alvo o relacionamento, não tenha por alvo os seus objetivos pessoais. Olhe para a salvação que está em Cristo Jesus, olhe para a coroa que já está separada para você, olhe para as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, olhe para a Nova Jerusalém, olhe para a salvação que está em Cristo Jesus. Tenha a salvação como um alvo.
Sabe por quê? Porque só vive os atos do Espírito quem está se preocupando com a salvação sua e dos outros. Só vive o mover do Espírito quem tem Jesus como a porta final, quem tem Jesus como o caminho, quem tem Jesus como a única opção. Porque aí, meu irmão, aí não é só a sua salvação, Ele vai puxando a sua família, Ele vai puxando os seus amigos, Ele vai puxando os seus irmãos. Ah, querido, quem olha para a salvação como alvo, já chegou na eternidade. Já chegou na eternidade. Para encerrarmos, aleluia, aleluia. Verso 30, penúltimo ponto. Esteja disponível para servir. Eu falei de investir o seu tempo, falei, né? Mas esteja disponível para servir. Verso 30 fala: pois 2 anos permaneceu na sua casa, aonde recebia os que procuravam, pregando o reino de Deus com intrepidez, sem impedimento, ensinava as coisas referentes a Jesus. Paulo estava preso naquela casa, mas ele estava disponível. Tem gente que fala: eu trabalho muito, é difícil para mim, porque está difícil investir tempo. Mas você está disponível? Não precisa ter tempo para estar disponível, precisa ter consciência de propósito para estar disponível. Esteja disponível na sua empresa, esteja disponível no seu trabalho, esteja disponível na sua casa, esteja disponível na sua igreja, esteja disponível no futebol, esteja disponível no passeio com a família, esteja disponível no restaurante, esteja disponível no altar, porque Jesus vai levar alguém lá, Jesus vai levar alguém naquele trabalho, Jesus vai levar alguém na sua casa, meu irmão, Jesus vai levar alguém naquela empresa. E se você estiver disponível, o céu vai encher aquele lugar de festa, porque ali haverá salvação. Esteja disponível e você vai viver os atos do Espírito Santo em qualquer lugar, em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Recapitulando para encerrar, diga comigo: é possível. Diga: é possível viver os atos do Espírito Santo. Invista seu tempo no reino de Deus. Apresente as Escrituras onde você estiver. Deixa o Espírito de Deus operar. Lembre-se do que o Senhor te falou. Olhe para a salvação como alvo. Esteja disponível para servir. E se você quer ser como a igreja de Atos, ele encerra falando pregando com, verso 30, coloca 31, pregando com intrepidez, pregando com ousadia. Intrepidez é coragem, intrepidez é ousadia, intrepidez é convicção, intrepidez é certeza. Aonde está a igreja corajosa? Aonde está a igreja intrépida, que não teme a Satanás, que não teme ao mundo, que não teme a carne, porque nós somos corpo de Cristo Jesus, o nosso cabeça. Pode pregar com ousadia, meu irmão. Pode pregar com intrepidez, minha irmã. Pode rasgar o verbo da forma correta, porque essa mensagem não é sua. Essa mensagem custou o preço de sangue na cruz do Calvário, para mudar a vida de quem crê nela. Pregue com intrepidez. Segundo, retire os impedimentos. Ele fala: sem impedimento. Sem impedimento. Irmão, quer viver a ousadia do Espírito Santo? Tira os impedimentos.
Retira da frente os impedimentos. Tem gente que fala: eu sou jovem, novo convertido, eu não posso falar em línguas, eu não posso profetizar, eu não posso pregar, eu não posso cantar, ainda está difícil. Irmão, meu amigo, meu jovem, tira os impedimentos, tira os impedimentos. Se é o pecado, tira o pecado. Se é uma ferida na alma, tira a ferida na alma. Se é uma inimizade, falta de comunhão, tira. Se é uma legalidade, tira. Se você tem medo, vergonha, tira. Tira os impedimentos. Porque se você tiver ousadia, se você tirar os impedimentos, para encerrar, você vai poder falar sem medo do Jesus que você conhece. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? Quem é Jesus para esta igreja? Eu posso falar agora com ousadia, eu posso falar agora sem impedimentos. Jesus é o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o primogênito de Deus, Ele é o unigênito de todos nós. Jesus é aquele que veio de Deus e com Deus governa as nossas vidas. Jesus é o Cordeiro imolado, morto, mas ressuscitado. Jesus é o único que pisou a cabeça de Satanás, tomou as chaves do inferno e da morte. Jesus é o Alfa, Jesus é o Ômega, Jesus é o princípio e o fim. Jesus é o primeiro e o último, é a pedra angular de Deus, é o altar da propiciação e ao mesmo tempo é a chama que mantém aceso o altar. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele marcou as nossas vidas, não com um encontro qualquer, com sangue carmesim mais santo do mundo. Jesus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Quem é Jesus para você? Ele é alguém que você está disposto a gastar a sua vida? Quem é Jesus para você? Ele é alguém que você está disposto a entregar tudo que você tem? Quem é Jesus para você? Ele é maior do que a sua empresa, Ele é maior do que o seu trabalho, Ele é maior do que a sua riqueza, Ele é maior do que a sua família. Então é Ele mesmo que você vai anunciar, é Ele mesmo que você vai anunciar, porque Jesus é a mensagem de Atos dos Espíritos Santos, do Espírito Santo. É Ele, 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 é Ele o nosso motivo de ser cheio do Espírito Santo, é Ele a continuação do livro de Atos, é Ele que permeou a igreja pelos continentes e nos livrou e fechou as portas do inferno. É Ele, Jesus, é Jesus. Fica de pé no seu lugar. Eu gostaria que nessa hora, mediante esta palavra, você falasse com Jesus. Fala com Ele. Se algum desses pontos você está falhando, se você está falhando em dedicar o seu tempo, se você está falhando em apresentar as Escrituras, se você está falhando em confiar no operar e agir do Espírito Santo, se você está falhando em determinar em ser alguém disponível, se você está falhando em lembrar do que Ele falou, Ele ainda é o motivo da igreja estar de pé. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. E é Ele. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e alegria. Do meu dia, sim, e é Ele, por Ele que eu estou gastando
gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele está. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz consigo a nossa recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e a alegria, dono dos meus dias. Ei, meu irmão, essa palavra realmente ela é desafiadora. Essa palavra realmente não é confortável. Essa palavra realmente mostra que nós às vezes oramos por avivamento, mas não nos preparamos para ele. Mas bendito seja o Deus que nos deu essa palavra, porque Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para nos comissionar a coisas novas e maiores. O primeiro passo é você se acertar com Ele. Eu queria que você fechasse os olhos, toda a igreja, feche os olhos. Ninguém olhando para ninguém. O seu íntimo. Faz o teu acerto com Jesus. Fala: Jesus, eu não quero ficar para trás. Eu quero voltar hoje. Quero voltar como em Atos. Eu quero ser como o apóstolo Paulo, apaixonado ao ponto de dar a minha vida. Coloca a mão no seu coração, diga comigo assim: Senhor, diga comigo: Senhor, hoje eu volto. Diga: Senhor, o meu coração se volta para ser como o de Paulo. Eu reconheço a tua salvação, eu reconheço a obra do seu Espírito, eu reconheço o seu senhorio. Senhor, restaura a nossa aliança. Senhor, restaura o meu chamado. Senhor, restaura a minha alegria. Em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados. Ainda com os olhos fechados. Toda a igreja, olhos fechados. Eu gostaria que você, que fez dessa oração hoje uma oração de reconciliação ou conversão, você que hoje entendeu que não dá para prosseguir daqui para frente sem Jesus, de olhos fechados, levante uma das suas mãos e apenas eu quero te ver. Você que está se reconciliando, voltando à presença do Senhor, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Você que está orando genuinamente por isso nessa noite, dizendo: Senhor, eu não vou ficar para trás, meu alvo é a salvação. Onde está você? Aonde está essa vida? Onde está você, meu irmão e minha irmã? Hoje o Senhor te dá uma oportunidade. Hoje o Senhor te convida a coisas novas, a coisas extraordinárias no Senhor. Há uma oportunidade de Deus para a sua vida. Há uma oportunidade de Deus para a sua vida, de ser hoje transformado pelo poder do Evangelho. E eu quero mais, eu quero abrir essa oportunidade. Se você quer reconhecer isso nessa noite, se você quer viver os atos do Espírito Santo, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você, homem, mulher, jovem, que está voltando para os caminhos do Senhor. É noite de salvação neste lugar, é noite de restauração neste lugar, é noite de avivamento neste lugar. Oh, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria,
Aleluia. Meu horário já passou. Mas eu vou chamar aqui à frente, pastor Paulo, encerre.